Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias. Você fica bem informado com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Após atentado que quase lhe custou a vida, um jovem de Linhares busca na fé mudança de vida. Homem é morto em bar do residencial Jocaf, no bairro Santa Cruz. Capitania dos Portos inicia atendimentos para quem quer tirar a habilitação para conduzir embarcações. Confira também as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da cidade. E mais, seminário vai discutir propostas de recuperação do Rio Doce. Hoje é dia da coluna Inteligência Emocional com o terapeuta Wellington Magela. Veja ainda, simpósio sobre prevenção à osteoporose irá acontecer em Linhares nesta terça-feira. Sobre esse assunto, eu converso no último bloco com a médica endocrinologista doutora Rafaela Norbim Barcelos. E os assuntos do nosso esporte você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você da Grande Vitória que nos vê pelo canal 20 via RCA, muito obrigado pela sua companhia de sempre. O dono de um bar localizado no residencial Jocaf, no bairro Santa Cruz, em Linhares, foi morto com 4 tiros na noite deste domingo. A vítima, identificada como André da Conceição, foi surpreendida por 2 homens que estavam em uma moto na rua Basílio de Souza. Populares socorreram André e o levaram para o Hospital Geral de Linhares, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento. Segundo testemunhas, André morava no bar onde foi morto. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida aqui de Linhares e qualquer informação que possa ajudar a polícia pode ser passada para os telefones 181 ou 190. Começaram nesta segunda-feira os atendimentos na unidade móvel da Capitania dos Portos, aqui em Linhares, estacionada na Praça 22 de Agosto, no centro da cidade, para interessados em tirar a habilitação para navegação amadora. O documento é obrigatório para quem deseja conduzir embarcações de esporte ou lazer, motorizadas ou não. Ela é um comprovante de que o condutor tem condições e conhecimentos necessários para navegar. Além da habilitação, a equipe da Marinha também vai regularizar embarcações e ensinar normas de segurança. A habilitação de arraiz amador é para quem conduz embarcações. Já a habilitação motonauta é para o condutor de motos náuticas. Nesse período também poderão ser feitas as renovações ou a renovação de carteiras e emissão de segunda via do documento. O governador Paulo Atum assinou na última semana o decreto que autoriza um crédito suplementar de R$ 7.300.000 para a desapropriação de áreas próximas ao Aeroporto Regional de Linhares. Com o recurso, o governo do estado dá um passo importante para concluir as desapropriações necessárias ao início de ampliação do aeroporto. As obras que já foram licitadas, a desapropriação de áreas próximas ao aeroporto regional vai permitir a ampliação e o alargamento da pista que existe atualmente. A nova pista deverá ter 1.860 metros de extensão por 45 metros de largura e capacidade para receber aeronaves com mais de 130 passageiros. A ampliação vai atender a demanda de passageiros para voos regionais e executivos das regiões norte e noroeste do Espírito Santo e também vai servir como alternativa para voos que pousariam na capital capixaba. A expectativa é de que as obras, que devem custar aproximadamente R$ 30 milhões, comecem até o final deste ano de 2017. Vamos agora conferir as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da cidade. As vagas são para borracheiro, coordenador pedagógico, encarregado de departamento pessoal, lanterneiro e suporte de informática. Os interessados devem se dirigir à agência do Cine, que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira. Toda segunda-feira, você já sabe, é dia da coluna Inteligência Emocional, com o nosso terapeuta Wellington Magela. Vamos ver. É interessante que a ciência nos fez viver mais. A perspectiva de vida, que há mais ou menos 100 anos atrás era de 40 a 48 anos, as pessoas já estavam velhas já aos 48 anos, nós temos hoje uma perspectiva de vida de 80 anos.
O mais interessante é que nós aumentamos a quantidade de anos de sobrevida e de alguma forma diminuímos a felicidade, a perspectiva de vida. Temos pessoas que vivem mais, mas sem razão, sem propósito, sem sonhos. Pessoas que acabam por tomar remédios, renovar o vigor sexual, mas não ter a profundidade daquilo que se vive. Então eu fico imaginando que é interessante olhar para a vida como um começo sempre. Já que eu tenho mais tempo de viver, por que eu não olho para a vida como ciclos? Então há uma frase do Chico Xavier que eu gosto bastante, que ele diz assim: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar agora um novo fim. Então qual é a vida que você quer para você? Como você quer envelhecer? Há um estudo que mostra que a felicidade está na qualidade das relações que vivemos e também nos sonhos que alimentamos dentro de nós. Não importa a idade, não importa o tempo, nós precisamos ter sonhos para realmente usufruir e alimentar a alma. Então, um dos conselhos para envelhecer é parar de olhar para o passado e ser vítima e olhar para frente e criar um novo momento. Há uma frase que eu gosto bastante que diz assim que a maior tragédia não é quando um homem morre, mas sim quando morre os sonhos dentro do coração de um homem. Que não morra em você os seus sonhos, que você continue aí envelhecendo e renovando as suas forças como a da águia. Beijo. Magela, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta terça-feira de primavera em toda a nossa região. A terça-feira deve ser com nuvens e sol forte ao longo do dia. Em Linhares, temperaturas entre 20 e 32 graus. Colatina com mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em São Mateus, mínima prevista de 20, máxima de 33. Em Vitória, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, jovem linharense escapa da morte e busca na fé forças para se recuperar. É daqui a pouco. Um seminário vai discutir aqui em Linhares, na próxima quinta-feira, dia 26, a recuperação da água na planície costeira do Rio Doce. Perspectivas e soluções é o tema. O evento é realizado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio, e Tamar, em parceria com o Comitê de Bacias Hidrográficas de Barra Seca e Foz do Rio Doce e a Prefeitura aqui do município. Durante o seminário será lançado o Guia de Licenciamento Tartarugas Marinhas pelo Centro Tamar ICMBio. A abertura desse seminário começa às 9 da manhã no auditório da Faculdade Pitágoras, no bairro Araçá, com várias palestras ao longo do dia. Agora um exemplo de superação. Depois de sofrer uma tentativa de homicídio e escapar da morte, um jovem aqui de Linhares busca na fé forças para mudar de vida. Depois de se envolver em atos infracionais quando ainda era menor de idade, ele sofreu um atentado e foi atingido por 6 disparos de revólver, mas conseguiu sobreviver. A história de Felipe Ferreira você vê na reportagem do nosso colega Oséias Farias. A imagem de uma cena de homicídio contrastando com uma realidade agora bem diferente. O jovem Felipe foi vítima de diversos tiros na rua Alagoas, bairro Aviso, em fevereiro de 2015. Foram 6 no total, de acordo com a perícia. 2 anos e meio depois desse episódio terrível e de muitas idas e vindas em hospitais de Linhares, Felipe está assim. Por causa dos tiros, teve paralisia cerebral, o que lhe deixou sequelas. A vida de fato mudou para Felipe, que na época do crime era menor de idade. Hoje, com uma Bíblia na mão, ele prega a palavra de Deus e dá testemunho de sua trajetória. Sem medo de admitir erros, numa entrevista ao programa Ronda da Cidade, Felipe contou que hoje é um homem mudado. Já fiquei preso 3 anos no IAS, né? Assalto à mão armada, né? Mas nunca tive envolvimento com nada de droga, esse negócio de droga nunca tive envolvimento não, mas já fui preso, fiquei 3 anos preso no IAS, né? Saí em 2014, né? Aí
15 dias depois aconteceu isso comigo, né? Porque quando estava lá dentro, eu joelhei meu joelho no chão e falei, Deus, você me tirar daqui, eu sigo na sua presença. Deus cumpriu. Na sexta-feira ele me tirou de lá. Na sábado eu fui na igreja dele, mas na sexta-feira eu fui na igreja dele, mas no sábado já estava com o revólver na cintura. Deus mostrou que ele é Deus poderoso. Quando a gente vai na promessa que Deus, mesmo que a gente é falho, mas Deus promete que Deus fez na minha vida, foi Ele mesmo, só Ele poderoso, né? Eu tomei 6 tiros, 2 na cabeça, na perna, no braço, na barriga, né? Mas Deus é poderoso, Deus salvou minha vida, como Ele quer salvar a vida de muitas pessoas, né? Assim que Deus fez na minha vida, transformou minha vida, quer transformar a vida de muitas pessoas, pessoa que está na droga, pessoa que está no vício do álcool, né? Eu agradeço muito a Deus, porque Deus é poderoso, Deus é majestoso, eu estou na presença de Deus, porque o que Deus fez na minha vida, só Ele mesmo pode fazer. Vamos falar primeiro sobre o caso lá. Naquele dia, você pensou que eram os seus últimos dias? Pensei que era meu último dia. Na hora que eu estava me batendo, eu falei, Deus, não deixa eu morrer. Aí veio uma voz no meu ouvido e falou, filho, eu estou contigo, né? Naquele momento eu apaguei, fiquei um mês no CTI, lá no Rio Doce, inclusive os médicos, os policiais chegaram porque policial quando chega a ver a pessoa no chão, manda esperar primeiro o corpo bombeiro, né? No meu estado, o policial chegou e falou assim, leva logo pro Rio Doce, arruma o carro, leva logo pro Rio Doce. Eu também imagino também aquele profeta de Deus, né, quando ele bateu o cajado no chão pro povo de Israel passar dentro do mar, né. O policial falou assim, nós vamos abrir espaço e você vai passando com ele dentro do carro, né. Eu lembro daquele profeta que bateu o cajado no chão pro povo de Israel passar e cantar o hino da vitória do outro lado, né. Assim foi o meu caso, né. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas eu cantei minha vitória do outro lado, né? Porque Deus é poderoso, o que Deus fez na minha vida é tremendo. Como é que era o Felipe antes de conhecer isso aí? O Felipe, ele fazia muita coisa errada, hoje ele está regenerado. Qual a diferença sua de antes para depois? Minha diferença para ser sua melhorou bastante. Antes eu usava maconha, antes eu não escutava minha mãe, não escutava meus pais. Hoje eu escuto minha mãe, eu escuto meus pais, né? Porque Deus mostra a gente de uma forma diferente do mundo passado para o mundo de hoje, né? Porque o que Deus fez na minha vida é tremendo, né? Hoje o Felipe de antes, nossa, em vez do Felipe de hoje, mudou totalmente. Qual foi o problema real que você teve? Por causa dos tiros você teve que tipo de sequela? Deu AVC, também deu um negócio, eu botei platina aqui no pescoço, mas não aceitou. Aí tá saindo secreção no pescoço aqui, mas Deus é poderoso, né? Deus vai me sarando aos pouquinhos, né? Tudo é um tempo de Deus. Quem vê Felipe andar por aí, não imagina que ele ainda tem 4 balas de arma de fogo alojadas no seu corpo. Mas isso não está sendo empecilho para o jovem que agora afirma que Jesus deu sentido na sua vida. Uma nova vida ganhou o Felipe, né? E agora a gente confere como abriu a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 428 a saca. Arábica 7, R$ 395. Conilon tipo 7 está valendo R$ 367 a saca. Fique por dentro dos nossos destaques do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes. Festa final do Campeonato de Futebol Amador, categoria Escolinhas. Ainda ontem, no domingo, no Interlagos. Papais, mamães, famílias e torcida em geral estavam com saudades dos jogos de escolinhas em Linhares. E por isso o estádio do Vasquinho ficou lotado para as finais nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 ontem. Campo do Vasquinho, Interlagos. Vamos conferir os resultados então. Categoria Sub-11, Center Norte 2, São Paulo Apóstolo 0, campeão Center Norte. Categoria Sub-13, Arena e Vasquinho 2-2. O Arena venceu nos tiros livres diretos da marca do pênalti. E finalmente, na categoria Sub-15, Linhares Futebol Clube 1, Center Norte 0, campeão Linhares Futebol Clube. Legal ver a volta das escolinhas em campo depois de 3 anos de jejum. Foi muito tempo, né?
É o nosso futuro, é o nosso presente. No Tabelinha Esportiva da próxima quinta-feira, então em novo dia, finalmente vai estrear, a partir do 12h30, você vai poder conferir resultados do interior e também do Campeonato de Veteranos. Tem ainda a terceira divisão do futebol amador, em todos os momentos decisivos que estão chegando. Então, vamos prestigiar. Altemar, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco, depois do intervalo, o bate-papo é com a médica endocrinologista, a doutora Rafaela Norbim Barcelos, que fala sobre um simpósio de prevenção à osteoporose que acontece em Linhares nesta terça-feira. O bate-papo é daqui a pouco, após o nosso intervalo. Bom, minha gente, na última sexta-feira, dia 20, foi lembrado o Dia Mundial de Combate à Osteoporose. Aqui em Linhares, um simpósio irá chamar a atenção para esse problema e as prevenções também, né? Ao meu lado está a idealizadora desse evento, a doutora Rafaela Norbim Barcelos, que é médica endocrinologista. Tudo bem, doutora Rafaela? Tudo jóia. Em linhas gerais, assim, para a gente entender, já ouvimos falar muito, mas o que vem a ser a osteoporose? A osteoporose é uma doença caracterizada pela perda mineral óssea, com o aumento da fragilidade e o risco aumentado de fraturas. Sendo que é uma doença silenciosa. Quando você tem um sintoma é porque você já teve fratura. Então é muito importante ter conhecimento, se tem história familiar, história prévia de fratura, se passou dos 65 anos a mulher, o homem acima dos 70, conversar com o médico se há indicação de fazer densitometria óssea. Em linhas gerais, seria o enfraquecimento dos ossos, da nossa Exato. estrutura óssea. O aumento da fragilidade óssea. Ele vai perdendo os sais minerais, o cálcio, o fósforo, a hidroxiapatita, ele vai se tornando mais frágil. Então, com o mínimo de fratura, ele pode se quebrar. Olha aí, a gente nota assim que no público já de uma certa idade, os idosos sobretudo, as fraturas são mais difíceis, né, de cicatrizar, de voltar ao normal, as fraturas ósseas, e eles têm problemas com maior frequência em função dessa... Sim, porque nessa idade, assim, se você já tem uma osteoporose, é porque a destruição está sendo mais intensa que a formação desse osso. Então, quando você tem uma fratura, você deveria ter um aumento dessa formação que já não é eficiente, já não é eficaz. Então, esse osso não consegue. Só para você ter uma ideia de estatística, 50% dos pacientes que têm fratura de fêmur morrerão nos primeiros 6 meses após essa fratura. Olha, é algo realmente muito grave, né? Muito grave. E são milhões de pessoas atingidas por esse problema, né, doutora? A epidemiologia no Brasil é muito escassa, muito precária, né? Mas em termos de números, assim, nos Estados Unidos, gastos direto com fratura, 17 bilhões por ano. É, um problema realmente muito sério. Bom, e preocupado com isso, a senhora então resolveu fazer esse simpósio nesta terça-feira, né? Exato. Como é que vai funcionar? Onde é que vai ser? Amanhã, no Centro Cultural Nice Avanza, às 16 horas. E lá nós contaremos, né? Eu falando sobre osteoporose, com mais riqueza de detalhes. Um clínico falando sobre envelhecimento, que envelhecer não é uma doença, para envelhecermos com saúde. Uma reumatologista falando sobre como as doenças reumatológicas afetam a saúde óssea. Um educador físico falando sobre a importância da atividade física para a prevenção e para o tratamento. E uma nutricionista falando também sobre como tratar a osteoporose comendo. E além disso, nós distribuiremos pacotes bem completos assim, de exames laboratoriais para os pacientes que já têm o diagnóstico de osteoporose ou osteopenia, ou ainda densitometria óssea para aqueles que nunca fizeram e que têm indicação precisa. Ok, então esse simpósio será nesta terça-feira a partir de 4 da tarde, 4 horas da No tarde. Centro Cultural Nice Avanza. Paga alguma coisa ou é gratuito? Gratuito. Gratuito, olha que bacana, né? Importante. A partir de que idade a senhora acha interessante buscar esse diagnóstico, doutora Rafaela? Quando o fator de risco, mulheres a qualquer idade e homens também. Então, uso crônico de corticoide, de algumas medicações especiais para tratar, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama. Tudo isso favorece o surgimento da Exato. osteoporose. Pessoas que têm doenças da tireoide, muito importante. Então, esses grupos de pessoas de muito baixo peso, pessoas com histórico familiar, sempre importante estar avaliando. Agora, assim, não tem nenhum desses fatores, mas o homem tem mais que 70 anos e a mulher mais que 65 anos, tem que estar fazendo a densitometria óssea. Até porque, como a senhora disse, não, é assintomático, né? Você só Assintomático. sente quando cai ou quando há alguma lesão. E é alguma... muito triste quando o cliente ele chega pela fratura. Então ele passa a ter uma dor súbita, muito intensa,
ou ele tem uma queda, e aí quando vai ver é uma fratura, e com a mortalidade, o risco de adoecimento muito grande, porque ele fica acamado e abre o risco de uma trombose, de uma infecção nas costas. Aparece uma série de outras coisas, pneumonia, né? Exato. Doutora Rafaela, a questão do álcool, do fumo, por exemplo, pode potencializar o aparecimento mais cedo, de repente? Importantíssimo falar sobre os fatores de risco. Então, falamos já sobre sexo feminino, a idade. Fora isso, o álcool, o fumo, a dieta pobre em cálcio, que é do brasileiro em geral, é muito pobre. A deficiência da vitamina D, a gente se esconde cada dia mais, né, da luz solar, ou então quando vamos nos expor, a gente usa filtro solar, o que impede a formação adequada. E dentre vários outros, mas esses são os mais importantes. A raça branca, aquelas pessoas pequenininhas, magrinhas, ou quando você percebe, assim, já para chamar a atenção, não como fator de risco, a vozinha está começando a diminuir de tamanho, ou qualquer pessoa, mais que 3 centímetros ao ano, ou começando a ficar corcunda, vale avaliar, assim, vale muito a pena, porque muito provavelmente fraturas assintomáticas estão acontecendo. Olha aí, tem que ficar de olho, porque é algo muito sério, né? Agora, então, só reforçando, esse simpósio será nesta terça-feira, a partir das 4 da tarde, no Centro Cultural Nícia Avanza, a entrada é gratuita, né? Não paga nada. E é um verdadeiro time, né? São vários profissionais com áreas que se cruzam aí nesse trabalho, né? Correto, e com a distribuição, né, desses vouchers para a realização de exames laboratoriais, que muitas vezes pela rede pública a gente não disponibiliza, nós não dispomos desses exames, são exames de custo elevado, e nós vamos estar agraciando alguns pacientes, né, alguns clientes, e também exames de densitometria óssea. Olha aí. Doutora Rafaela, a gente ouve muito falar de pessoas que fazem uso de cálcio, né, processado, medicamentos, né, que são oferecidos aí. Descoberta a osteoporose, o tratamento é esse mesmo, medicamento? Como é que funciona isso? Uma vez dado o diagnóstico da osteoporose, a gente vai ter que fazer um exame físico muito adequado para descartar outras doenças que podem estar agravando a saúde óssea. Dentro da nossa conversa a gente descobre, e também avaliar o conteúdo de cálcio dessa dieta e dosar no sangue a vitamina D. Então, se você tem uma dieta adequada em cálcio, em torno de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia, o que em termos gerais seriam 4 copos de laticínios, leite, iogurte normais, ou se for dos leites enriquecidos que a gente tem hoje no mercado, uma marca em especial, 2 porções ao dia. Está plena a dieta, eu não preciso suplementar. Entendi. Mas, em geral, a nossa dieta é pobre. Então, de 1 a 2 comprimidos por dia e vai mesclando. Exato, o médico vai estar orientando. Eu imagino e também a vitamina D. Porque sem o cálcio está bom, né? Você está com a dieta adequada. Mas se sua vitamina D estiver baixa, ele não vai chegar no osso como precisa. Não, ele não vai até onde precisa. E a fonte de vitamina D, todos nós sabemos, é gratuita, está aí, que é o sol, né? A exposição ao sol. Ou não necessariamente? A sociedade, na verdade, de endocrinologia, de dermatologia, a gente não tem recomendado. Porque se a vitamina D está baixa, só mesmo com a reposição oral. E para manutenção, teria que ter pelo menos 15 minutos de exposição solar diária. E isso aumenta o risco das doenças associadas à exposição solar. É verdade. Certo? Então, assim, se é criança, não. Criança vão brincar no sol. Então, até para a gente atingir, né, o pico melhor da nossa massa óssea até os 30 anos. Mas para aquele que já tem uma deficiência, né, no caso, uma osteopenia, uma osteoporose, a gente acaba orientando mesmo a reposição oral com a vitamina D. Está barato, a gente acha hoje de fácil acesso, sem efeito colateral, bastante seguro de usar. E muitas vezes você pode até se expor ao sol, mas com o envelhecimento, às vezes o processamento na pele não é adequado, ou quando vai passando pelo fígado, essa vitamina D também não fica bacana, ou quando passa pelo rim. Então, muitas vezes, você tem exposição, mas não tem o processamento. Tudo isso tem que ser avaliado caso a caso, né, doutora Rafaela? É importante procurar o especialista para conversar. A senhora falou a respeito da exposição ao sol, a questão do filtro solar. Claro que os colegas dermatologistas aí vão dizer que não tem como, né? Tem que usar o protetor solar, é importante. Agora, em alguns momentos do dia, o importante é tomar esse sol sem o protetor, o filtro solar, né? Sim, sem o filtro solar, a incidência, a incidência solar sobre a pele e a formação da vitamina D vai ser mais efetiva. Mas eu jamais vou orientar. Eu imagino que nas primeiras horas da manhã e no fim de tarde não seja tão perigoso assim. Mas as mamães, os bebês já sabem que das 7 horas já está um calor daquele. É verdade. Aliás, a gente está na primavera aqui como se fosse verão, né? Então, assim, está complicado orientar a exposição solar. Mas, assim, há tempos regulares que o médico vai estar avaliando e determinando, faça a dosagem da vitamina D no sangue e a gente processa. É necessário, a gente faz, porque a vitamina D, pela dieta, é muito ruim, é muito pobre, assim, os alimentos ricos em vitamina D. Teria que consumir quase 3 quilos de atum por semana, que é o alimento mais rico. Muita coisa, quase não se come, não quase dá. não se consome.
E o atum selvagem de águas muito frias. Para nós aqui é uma coisa inviável. É algo raro. Doutora Rafaela, os alimentos que contêm o cálcio realmente com maior riqueza são os laticínios, né? São os para laticínios, nós aqui. Exato. Leite, queijo, iogurte, por aí vai, né? Exato. Os derivados aí. Tem também o figo é muito rico em cálcio, aí tem que ver, né, mais ou menos 220 gramas de figo, tem uma porção mais ou menos do leite enriquecido ou 2 copos de leite, então é bastante figo. Além disso, um alimento muito rico que a gente não dá muita bola, né? Acho que é alimento muito não nobre, mas a sardinha em lata é extremamente rico. Uma latinha, mais ou menos 100 gramas de sardinha em lata. Tem muito cálcio. Muito cálcio. É como se fosse 2 copos de leite. Ajuda bastante, né? Claro que não vai sair consumindo por aí de qualquer maneira. O ideal seria procurar a nutricionista, endocrinologista, para ter a porção correta, né? Exatamente. Ok, quero agradecer mais uma vez a doutora Rafaela Norbim Barcelos, médica endocrinologista. Mais uma vez falamos do simpósio que acontece nesta terça-feira. A entrada gratuita, não paga nada, no Centro Cultural Nícia Avanza, falando sobre osteoporose e os cuidados que se deve tomar, inclusive com a distribuição de alguns kits lá, né? Exatamente. Doutora Rafaela, muito obrigado pela participação. Eu quem agradeço, uma ótima noite a todos e até breve. Até breve. Esperamos todos amanhã, às 16 horas. Isso aí, Centro Cultural Nícia Avanza. A você da Grande Vitória que sempre nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua companhia. Pessoal de Linhares e região que nos assiste sempre, por favor, deixe seu recado, sua contribuição na nossa página no facebook.com/TVC Linhares. Esta entrevista fica também disponível no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, um bom começo de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.